queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e ao quadro Adolescentes de Deus, tá bom? Este quadro que tem como objetivo conhecermos o conteúdo da próxima lição que terá tratado em sala de aula, tá bom? Então fique conosco até o fim e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe durante todo esse período, tá bom? Bom, nós temos aqui, lembrando aqui o tema central da lição, grandes cartas para nós. Estamos dentro aqui da classe dos adolescentes. Se você está chegando pela primeira vez, você está aqui junto conosco, seja jovem, adolescente ou adulto, você pode estar se cadastrando no canal, tá bom? E o título da lição que estaremos conhecendo o conteúdo é a lição número 12, pertinente à classe dos adolescentes. Vamos conhecer agora a carta de Judas, tá bom? Para tanto, nós vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor divino buscar. Pedimos a tua bênção durante esse período, ainda que seja, Senhor, apenas para conhecermos o conteúdo da lição dominical da classe dos adolescentes, em que será tratado no domingo próximo, pela manhã, na escola dominical. Mas ainda assim, Senhor, carecemos da tua direção, que o Senhor encontre liberdade em nosso coração, para que o Senhor venha ministrar apenas, até mesmo dentro desse período que estaremos aqui conhecendo esse conteúdo. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, assim como o Senhor tem feito todas as vezes que aqui estamos diante de ti, Senhor, buscando conhecer a tua palavra, pois a tua palavra nos exorta a crescermos na graça e no conhecimento. E por certo, buscar conhecer a tua palavra certamente há de nos acrescentar graça, Senhor, e transformação de vida em nossas vidas, porque a tua palavra é viva e ela é eficaz. Por tudo, Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Vale lembrar que Vale lembrar aqui, mais uma vez, de vez em quando eu tenho que estar lembrando, porque de repente você é a primeira vez que você está chegando aqui conosco, tá bom? Esse quadro, Estudando Junto do Adulto, Jovens Sois Forte, dos Jovens, Adolescentes de Deus, são quadros de escola dominical em que o propósito do canal é proporcionar para você que não tem revista, para você que não vai poder estar na sala de aula, para você que vai no domingo, por conta do seu trabalho, já sabe que vai estar trabalhando, vai poder estar em sala de aula, você vai poder estar tanto acompanhando na segunda-feira, conhecendo esse conteúdo, como sempre é liberado nas quarta-feira, e também você pode estar entrando no canal no domingo mesmo, pondo no fone de ouvido, se for o caso disso, no seu trabalho possibilitar sem que você atrapalhe ou esteja cometendo alguma infração dentro do trabalho. É claro, tudo isso é questão de um consenso, de um equilíbrio, de uma avaliação sincera e leal de cada um de nós. Mas a intenção é essa, é proporcionar para você que não tem revistas, cara adolescente, cara jovem, para que você que não deu para comprar, não deu tempo também, que acontece isso, e você não pode estar na escola dominical nos domingos, devido a alguma situação, e você que está aqui nos acompanhando e que quer conhecer
os estudos, né, que nós ministramos, né, no meio congregacional nosso da Assembleia de Deus, porque essa lição ela é tratada no geral em todas as Assembleias de Deus, e as igrejas também, outros ministérios que tomam as revistas da CPGAD, da CPAD, melhor dizendo, como ali um norte, né, para o ensino ali do seu ministério. Louvado a Deus seja por isso, né? Porque o acrescentar o entendimento, a graça é pela iluminação que o Senhor há de nos conceder a todos quanto buscam assim fazer, tá bom? É nesse propósito que é esse canal. Então, se aqui passarmos somente pelo conteúdo, cumprimos aqui o propósito específico de cada um desses quadros, tá bom? Entenda bem isso. Mas se o Senhor nos der graça para comentar algo a acrescentar ali em cada conteúdo, louvado seja Deus também por isso. Eu sei também por certo que o Senhor há de acrescentar no seu coração, antes até mesmo que, ou independente se venha a ser feito aqui com algum comentário, se você tiver com esse interesse e o Senhor ver no seu coração essa motivação louvável, o Senhor há de te iluminar e te dar graça, porque essa experiência eu tenho constantemente quando estou na sala de aula da escola dominical, como também até mesmo aqui em meio a esta gravação. Amém? Então vamos aqui para o conteúdo. Leitura bíblica, Judas 1:5, 20 e 21. Então vamos aqui para a Bíblia. Já separei aqui para vocês. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Só ver só um negócio aqui. Tá certo. Ora, quero lembrar-vos, se bem já de uma vez para sempre soubeste tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Em misericórdia, o Senhor, Ele nos encontrou, e em misericórdia, o Senhor há de vir buscar. Tudo é por conta da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Deixa eu só confirmar aqui mais uma coisa. Está tudo certo. Vamos lá. Mensagem. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Judas número 3. Eu tão senti que era necessário escrever para agora animá-los a combater a favor da fé. Amados, isso aqui revela, esse versículo, quanto nós somos dependentes, cara adolescente, um do outro. Não existe o crente super-homem, o crente super-herói. Não existe. Todos nós, nessa trajetória que Paulo chama de carreira, essa trajetória cristã, ou nessa carreira cristã, pela qual o Senhor tem nos estabelecido, e a cada um dentro dos propósitos e a serviço do seu reino, temos uma trajetória a seguir.
E é comum a todos nós, ainda que essas trajetórias elas não sejam iguais, a salvação e os aspectos que envolvem a nossa salvação em Cristo Jesus, o exercício da nossa fé contra essa salvação, ela implica em momentos que vai trazer o desânimo. Paulo ele fala sobre isso em Coríntios. Em momento que vai trazer ali para nós uma estagnação na fé. Dado vários fatores que aqui não carece eu apontar alguns. Vários fatores não levam a esse esmorecimento durante essa trajetória. Então, logo que o Senhor nos conceda, particularmente a cada um de nós e coletivamente como corpo da igreja, cada ministério, essa visão como o Senhor deu a Judas, essa percepção como o Senhor deu a Judas, essa sensibilidade como o Senhor deu a Judas, e nós vermos ali aquele irmão que nós comungamos e percebemos uma mudança. Já não vemos mais ele no culto. Ele era participante da escola dominical, também já não vemos mais ele. E de alguma maneira nós podemos, né, estar orando a Deus, estar ou visitando, ou falando ali pelo WhatsApp, buscando o contato daquela pessoa, se não podemos estar presente ali com ele, né? Por isso que existe, e é louvável, né, que nós vemos em muitos ministérios, a questão da comissão de visita. A comissão de visita, de forma analógica aqui, ela passa a cumprir essa questão de que, como Judas daqui começa a sua carta. Então senti que era necessário. A comissão de visita, ela cumpre, já, eu digo em parte até mesmo, porque cabe a todos nós. Que o Senhor nos dê essa graça. E eu sou testemunha de quantas vezes, né, fui exortado por irmãos. Momento da fraqueza da minha fé. Momento de fraqueza na minha caminhada. E aqui estou diante desta lição que traz uma realidade que eu vivi na prática. E volto a repetir, caro adolescente, que é comum a todos nós. Nós não começamos a fé, né? Porque o primeiro amor parece que nós não olhamos a quem. Nós pregamos o Senhor Jesus a quem e em tempo e fora de tempo, como Paulo escreve até Timóteo. Para Timóteo. Para falar a palavra a tempo e fora de tempo. Mas não fica assim, não permanece assim. É uma experiência comum também a todos. Com o passar do tempo, com o amadurecimento na fé, com o cotidiano, né, congregacional, isso relacionado, em primeiro lugar, com a nossa comunhão com Deus. Há muitos fatores que nos levam a um esmorecimento em meio, olha bem, essa expressão, em meio a essa trajetória. Será que isso nos não lembra um pouco Abacuque? Quando orando ao Senhor, falou para ele: aviva a tua obra em meio aos tempos. É justamente, amados e querido adolescente, você que é ouvinte da palavra de Deus, é justamente no meio dessa trajetória, em face desta caminhada, é que vai acontecer, e nós necessitamos, né, de que o Senhor, por a sua rica, infinita misericórdia, nos desperte alguém para nos trazer uma palavra de ânimo, uma palavra para que nós possamos prosseguir. Nós olhamos isso quando nós vemos a carta de Paulo aos Filipenses, ele estando na prisão e vendo e sabendo do esmorecimento de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Filipos, dos irmãos de Filipos. E ali a questão toda estava em algum ponto em que eu estou em crise, duas irmãs cooperadoras, que era a Sintique e Evódia. E a Bíblia nos diz que Paulo, escrevendo ali aos Filipenses, a carta mostra claramente que era um despertamento, né, e uma exortação a um sentimento de alegria para fazer a obra do Senhor. Porque os percalços, a exemplo da Sintique e Evódia e tantos outros percalços, eles são comuns, amados, dentro desta trajetória nossa. E Paulo, ele escrevendo aquela carta, diz: alegrai-vos no Senhor.
Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E onde é que Paulo estava? Paulo estava na prisão. E a prisão para nós, trazendo essa analogia da prisão real e física de Paulo, é quando nós estagnamos. Quando nós estamos sendo impedidos, parece que houve um freio. Né? Passamos a desacelerar. Não que precisamos acelerar, porque o escritor hebreu fala que nós corramos essa carreira com paciência. Porém, eu digo, você deixa de muitas rotinas ou de muita prática, que ainda que seja uma rotina cristã, toda rotina cristã ela é louvável, ela é ótima. Porque rotina cristã fala que nós estamos envolvidos nas coisas de Deus. Não podemos deixar com que isso comprometa, é claro, nossos relacionamentos, né, particulares, como em família, trabalho e outras coisas mais. Mas que o Senhor nos dê graça para dosar cada uma coisa dessa. Nós sermos Marta, dispostas a servir ao Senhor, mas também sermos Maria, disposto a buscar a face do Senhor. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, em meio. Então, não existe algo de começar de uma forma, estimos até o fim. Precisamos reconhecer isso. Que isso implica uma consciência que somos dependentes um do outro. Primeiramente de Deus e consequentemente um do outro. E o que o Senhor tanto nos use, mas como também venha nos despertar o irmão que venha a ter essa mesma motivação, esse mesmo sentimento ao qual moveu, é claro aqui, foi pelo Espírito Santo, tem que ser pelo Espírito Santo do Senhor, é Ele que reconhece e sabe a nossa verdadeira condição espiritual, e é nessa visão do Senhor divina, nessa onisciência de Deus, e presciência até mesmo, é que Ele nos levanta, nos desperta alguém para que venha nos animar, para que venha procurar falar conosco, para que venha nos exortar. Louvado seja e agradecido seja o nome santo do Senhor. Vamos prosseguir. Vamos descobrir. Os atletas, de forma geral, costumam desenvolver uma alimentação saudável, a prática de um treino forte e sono de qualidade, a fim de ter um bom desempenho. Caso um desses elementos seja desconsiderado, o resultado pode ser impactado negativamente. De forma semelhante, os cristãos também devem praticar suas disciplinas espirituais: jejum, oração, leitura da palavra, comunhão e vigilância. Observe bem, né? Esses pilares, né? Por isso que eu digo, por isso que eu volto a bater nessa tecla, cara. E querido adolescente, jovem, você que é ouvinte da palavra de Deus, a todos nós. É por isso que não há ser sempre da mesma maneira. Porque há uma desenvoltura de atividades que envolve muito o nosso exercício espiritual. Ó, jejum, oração, haja quem, né, seja testemunha disso, eu sou o primeiro. Leitura da palavra, comunhão, que fala do convívio, da participação, né, dos trabalhos da igreja, não só no culto, mas também os trabalhos que são feitos pela igreja. E a leitura da Bíblia, da palavra, é o devocional. A oração também, e o jejum também faz parte da consagração pessoal. E vigilância, fala justamente de estarmos atentos às mudanças. Porque, cara adolescente, o que não nos falta nos dias de hoje é percebermos essa realidade. O cenário evangélico hoje, o cenário cristão, se é que podemos usar essa palavra, hoje, as mensagens, o teor da mensagem fere muitas vezes de forma aberrante a questão dos princípios e da revelação de Deus, trocando até mesmo a questão da centralidade da mensagem
e colocar para trazer o homem para esse centro. Como se o Senhor Jesus viesse, morreu na cruz, ressuscitou, para que agora Deus tivesse a condição de servir o ser humano. De estar ali com a bandeja para servir da forma que ele quiser. Nem bandeja é, com menu. O que é bom para você aqui? O que você deseja aqui? Ó, dá uma olhada aí que é de graça, não vai pagar nada. Eu estou aqui para servir. Meu filho morreu na cruz. O evangelho de hoje tem, né, empate essas características. Por isso é necessário a vigilância. E quando se dá o exercício da vigilância? Se dá com respeito à prática, né, ao verdadeiro valor, a tudo quanto foi lido antes, ao jejum, à oração, à leitura da palavra. E tem mensagem no canal a respeito disso. Vigilância é um forte aliado à nossa carreira cristã. Você pode estar depois refletindo ali comigo esta mensagem, conosco, né? Esta mensagem. Então a vigilância se dará somente, e teremos essa visão aberta, como Balaão, né? Olhos abertos e ver, né? Todas essas aberrações, esse desvio doutrinário que nós vemos através do meio digital. É louvável ver como você está aqui, né? Esse aqui é o meio digital, o YouTube. Mas carece de termos, antes de acompanhar qualquer pregação, qualquer ensino, ou qualquer programação de cunho da palavra de Deus, cristão, ou da palavra de Deus, precisamos antes nós estarmos com a palavra em nosso coração. É justamente isso que o salmista no Salmo 1 nos alerta, para que nós venhamos a meditar dia e noite na palavra de Deus. E dificilmente, né, a palavra de Deus, esse exercício nos deixará entrar numa condição de queda, de desvio. E isso também o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, a partir do versículo ali 8, 9, 10, não, 12 em diante, ele vai falar da questão da carta de Paulo, que é difícil de interpretação, e ele vai falando ali que muitos usam, né, esses textos para poder distorcer. Aí ele diz, ele exorta como se prevenir desse meio, desses enganos. Aí no versículo 18, 3:18, ele diz que ele sei na graça e no conhecimento, porque só assim nós estaremos capacitados a exercer com eficácia esse posicionamento, né, que é a vigilância da nossa vida espiritual. Com equilíbrio e persistência, caso contrário serão presas fáceis dos falsos pregadores. Na aula de hoje vamos fazer uma imersão na carta de Judas e extrair dela algumas importantes lições para a nossa caminhada da fé. Primeiro ponto, uma visão panorâmica da carta de Judas. A carta de Judas foi escrita provavelmente entre 65 e 80, depois de Cristo. Trata-se de um texto relativamente curto, porém com uma mensagem atual e necessária, como nós comentamos agora um pouquinho antes. Lute pela fé, mergulharemos em suas palavras a fim de compreendermos o que ela tem a nos ensinar. Primeiro subponto, você sabe quem escreveu essa carta? O autor se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Trata-se do filho de José e Maria, irmão de Tiago, líder da igreja de Jerusalém, e meio-irmão de Senhor Jesus. Inicialmente ele não cria em Jesus, mas se tornou um dedicado e fiel servo do Senhor. Ele tinha plena convicção de que seu parentesco físico com o Senhor Jesus não lhe conferia privilégios. Pelo contrário, tinha prazer em se identificar como servo de Jesus Cristo. Aqui traz aqui rapidamente, né, a questão de que não é porque o meu pai ele é crente que eu serei beneficiado, eu digo totalmente. Às vezes nós somos até beneficiados indiretamente por conta disso, como Ló foi beneficiado por estar com Abraão, andar com Abraão e ter a promessa, a bênção de Abraão sobre ele. A ponto até mesmo de haver uma discussão entre os seus pastores por conta do progresso, né, e da prosperidade do seu rebanho.
Porém, no que diz a salvação, aspecto da bênção maior e incomensurável que é a salvação, não é o parentesco que não vai nos dar o privilégio de termos sempre ou específicas bênçãos que há de recebermos de Deus, de maneira alguma. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de engano que nós podemos estar alimentando em nosso coração. Para quem a carta foi escrita, diferente do destinatário de Paulo, é que volto aqui um pouquinho só ao que nós lemos, que lá na leitura bíblica que nós lemos, observe que ele não se coloca como irmão do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, só para relembrar. Observe que ele diz aqui, ó, no versículo 1. Ó, Judas, servo de Jesus Cristo. Agora olha o que ele diz: irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele não trouxe aqui, a princípio dessa carta, a questão da sua condição como meu irmão do Senhor Jesus. Isso prova que ele compreendia isso. Até mesmo a mãe do Senhor Jesus entendia que ela carecia, né, da salvação. Porque quando o anjo declarou a ela que ela seria portadora do cumprimento profético de que o Senhor Jesus viria segundo a lei, ou seja, viria sob um ventre de uma virgem, e depois o anjo expondo a situação, como ela achou que era impossível, expondo a situação de Isabel, Maria, no seu cântico, ela diz: meu Salvador. Então a própria mãe do Senhor Jesus, por ser mãe, ela não achou que estava com o seu nome escrito no livro da vida. Ela compreendia que ela também necessitava de um Salvador. Isso é muito importante, porque nós aqui viemos a comentar e ter isso em mente. Diferente do destinatário de Paulo, que são os indivíduos Timóteo, Tito e Filemão, ou igrejas geograficamente definidas, igrejas que estavam em Roma, Filipe, Tessalônica, etc., essa carta é endereçada a um público bem abrangente, aos que forem chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Uma leitura atenta da carta mostra que esses irmãos conheciam bem o Antigo Testamento, pois o autor lembra da saída do Egito, dos anjos caídos, da imoralidade dos moradores de Sodoma e Gomorra, bem como dos maus exemplos de Caim, Balaão e Corá. Provavelmente eram judeus convertidos a Jesus Cristo, que moravam em diferentes territórios do Império Romano. Aqui fica uma... não sei nem se é atenuante ou se é agravante, mas aqui fica destacado, vamos dizer assim, a importância, amado e querido adolescente, jovem, você que me ouve, da leitura devocional. Podendo um pouquinho além do estudo da palavra de Deus. Podemos ir um pouquinho além e fazer um curso teológico, seja no instituto, seja numa faculdade. Aí, além do que tem que ser diário nosso, do devocional. Isso vai nos levar a compreender quando os determinados leituras que fazemos, tanto de profeta como no Novo Testamento, porque o Novo Testamento traz alusão a todo o cumprimento. O Novo Testamento é um testemunho fiel do cumprimento de tudo quanto estava pendente dentro do campo profético do Antigo Testamento. Muitos desprezam o Antigo Testamento, quando na verdade teria que ter em mente o Velho Testamento. Porque, como Paulo diz, toda a palavra de Deus, ela é importante, né? Toda a palavra, quando inspirada, quando entendemos e somos inspirados por Deus, ela é importante para nos redarguir, para nos ensinar. Então não são poucos os versículos bíblicos que nós encontramos nas Escrituras, falando da importância da palavra de Deus, e até aqui deixando em parte o Salmo 119, que fala da excelência, né, e da importância em que tem a palavra de Deus. Mas nós vemos isso já no começo,
quando nós vemos diante de Josué, Deus orientar Josué a leitura, né? Josué 1, 7, 8 e 9, muito lido, para que ele viesse exercitar o conhecimento da palavra. Porém, antes nós vemos também Moisés alertando sobre essa necessidade, principalmente quando daqueles que ocupariam um cargo público de rei. Então, logo, você lê a carta de Judas, observa ele falar sobre o Egito, vê ele falar sobre Sodoma e Gomorra, como está aqui escrito, sobre Caim e Balaão, aí você não é aquele leitor, você que só usa a Bíblia só para ir para o culto, ou você coloca ela ali somente aberta no estante. Como é que você vai entender essa carta? Para você, ela vai ser algo que você vai dar um branco em você, né, adolescente? Então, observe que esse texto ele traz em ênfase a importância do conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Atente para isso. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? Aqui já vai falar do propósito da carta. Toda essa parte que nós lemos até aqui, nos demais quadros, você vai observar em cada Bíblia de estudo. Porque antes de entrar no versículo bíblico, vai tratar aí justamente da data, do autor e do propósito da carta. É o que esse trimestre tem buscado fazer, né? O objetivo dele, no seu sentido priori, era esse. Para cada um de você que é adolescente, né, que é novo no uso, né, e no trato ali com a palavra de Deus. Mas dê essa importância, você que já não lia mais, nunca teve esse exercício, comece a fazer isso. Comece hoje a fazer isso. Ponha no seu coração a exemplo de Daniel e tome a Bíblia, comece a ler ali. Não vou falar de João, não, como muitos indicam. Leia a partir de Gênesis. E vai indo ali cada dia, lendo um capítulo, 2, se puder, e dentro da sua disposição, mas faça isso diariamente, por certo, você será bem-aventurado, como a Bíblia nos garante, né? Cada um de nós. Judas tinha em mente escrever a respeito da salvação. Entretanto, ao perceber o perigo que esse irmão estava exposto por causa dos falsos mestres, que não temiam a Deus, ele preferiu dar um tom de urgência à carta, convocando leitores a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Ou seja, Judas ele estava comissionando, regimentando um posicionamento apologista. Ele estava nos convidando a sermos uma apologética da fé, apologista da fé. E qual é o exercício que nós, quando exercemos a apologética? Quando deparamos com uma inverdade e buscamos a lente da palavra de Deus conduzir à verdade. É trazer a lente bíblica para desfazer esta inverdade. Porque a verdade é que vai prevalecer. A verdade é que vai nos manter em liberdade. Como diz o apóstolo João, falando das palavras do Senhor Jesus. Se os filhos vos libertar, verdadeiros sereis livres. Então, nós somos apologetas por natureza e por prática comum no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, sabemos de um acontecimento e alguém distorce ele. Você fala, não foi assim que aconteceu porque eu estava no momento. Aquela pessoa que falou erroneamente ou criou alguma imagem falsa, ou acrescentou ou tirou daquele relato, daquele acontecimento. Essa pessoa ouviu aquela situação, você vai chegar e vai ter uma atitude até de apologista. Você fala, não foi assim que aconteceu. Ou seja, quando você fala, não foi assim desta maneira que aconteceu, você já está tomando uma posição de defesa. É defender a verdade. É defender a realidade do que é aquela verdade. E a palavra de Deus não é diferente, né? Ainda assim, Judas nos chama a esse exercício peculiar à questão da nossa condição como cristão. Por essa razão, podemos dizer que a carta foi escrita e direcionada aos irmãos com o propósito de adverti-los contra o perigo de se desviarem da fé, mediante a influência dos falsos mestres, bem como para exortá-lo a perseverar na fidelidade a Jesus, ao Senhor Jesus. A Igreja de Jesus, historicamente, teve de aprender a lidar tanto com a perseguição do de fora quanto as heresias dos que de dentro,
ou seja, daqueles que falsamente alegavam-se cristãos. E é exatamente sobre esse segundo grupo, os falsos professores, que Judas está advertindo o seu destinatário. Vejamos que são o que ensinam e qual será o seu destino. Então observe que aqui chama atenção, não para nós julgarmos, nós temos, o Senhor Jesus diz para nós julgarmos os frutos, mas também isso não tira, né, a nossa condição, como a Bíblia também nos exorta, através de Judas, a avaliarmos aqueles que nos ensinam. Qual o teor do que eles ensinam? Eu sempre faço menção de Atos capítulo 17, versículo 11, que fala dos bereanos, né? Que ouvindo Paulo falar, eles iam para a Escritura ver se era conforme o que Paulo falava. Então, essa necessidade, ela é proeminente, tem que ser proeminente em nossas vidas. E aqui outra questão que eu queria levantar, com respeito a essa verdade, é a questão dos... me fugiu a palavra agora, quando reunia todas as lideranças, né? E fazia ali, né, uma avaliação daquele engano para defender a verdade como a igreja deveria aceitá-la à luz da palavra de Deus. Se eu lembrar até o final da lição, eu faço menção do que era essa reunião. Mas aquela reunião que, diante de um perigo que a igreja estava sofrendo, eles reuniam, né, ali junto, e as lideranças, né, e decorriam sinédrio, né, o sinédrio, a reunião, que na verdade não é sinédrio ainda, mas eu vou me lembrar, tá bom, se Deus quiser. Se não, é a reunião da liderança para combater o engano que estava acontecendo naquele momento no seio da igreja. Das igrejas, né? Quem são os falsos mestres? Falsos professores sempre estiveram presentes ao longo do tempo, colocando em risco a vida e a pureza da igreja, tentando distorcer e seduzir e enganar os fiéis com seus falsos ensinamentos. Eles se fazem de ovelhas, mas são verdadeiro lobo. Judas o descreve com as seguintes características: não temem a Deus, são dissimulados, praticam o ensino e imoralidade, são incrédulos acerca do Senhor Jesus Cristo, estão destinados à condenação, desprezam a autoridade divina, são blasfemos, egoístas e hipócritas, e vivem resmungando e acusando os outros. Não foi sem motivo que Paulo, escrevendo a Timóteo após descrever o perfil dos falsos ensinadores, recomenda a jovem obreiro que fique longe dessa gente. O que eles ensinavam? Os falsos professores e a sua mentira. O que eles ensinavam? Os falsos professores, a quem Judas se refere, né, no caso da carta dele, em sua carta, ensinavam uma distorção da doutrina da graça, onde perdão e poder são oferecidos para justificar o erro e não triunfar sobre o pecado. Para eles, a graça era uma boa desculpa para continuarem praticando seus pecados de estimação. Eles torcem a mensagem a respeito da graça de nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Eles acreditavam que o juízo divino não viria porque Deus os amava. Eles também, em nome de uma pretensa espiritualidade, não se submetia a ninguém. Observe claramente os devidos erros, né, e a questão do fermento maldito que esses professores, né, esses insurgentes, esses infiltradores, esses cães, como a Bíblia trata, estavam buscando ali minar a consagração, a fidelidade daquela igreja, daquele tempo, né, a sua consagração, o seu temor a Deus, distorcendo tudo e colocando isso tudo num pacote em que se centralizava, né, e tinha o seu clímax na graça e no amor de Deus. E não é isso que nós ouvimos muito hoje? Não é isso que se faz? Isso é dar uma ênfase maior a uma doutrina, vamos dizer aqui especificamente com respeito à questão do amor de Deus, né? E a questão da justiça, a questão da necessidade da santificação, da transformação, isso de maneira diária, né? Então você podia viver a vida
fazer desses dois fatores um travesseiro, do amor de Deus, da graça de Deus, o travesseiro, e do amor de Deus, uma coberta para permanecer sobre, né, o caos de uma vida perversiva, né, uma vida imoral, e estava tudo certo. Não precisava se preocupar com nada, sendo apenas tendo em mente, né, a consciência de que o Senhor Jesus derramou seu sangue e que dele o seu sangue purifica todo pecado, então eu posso viver ao bel prazer. E quando a Bíblia claramente combate essa falsa interpretação. Qual será o destino deles? A partir de 3 exemplos traídos da antiga aliança: os incrédulos e rebeldes de Israel, os anjos caídos e os homens imorais de Sodoma e Gomorra, onde Deus aplicou seu justo juízo sobre os que resistiram sua autoridade e se afastaram da verdade. Judas garante aos seus leitores que Deus julgará os falsos mestres. Assim como os incrédulos foram enterrados no deserto, os anjos rebeldes estão presos na escuridão. Sodoma e Gomorra foram queimadas, da mesma forma os falsos mestres receberão sua condenação. Judas afirma que o juízo de Deus será inevitável, universal e justo, seja em face aos que se davam, né, que eram esses professores, como aqueles que acabavam por se submeter, né, ali aos seus ensinos e às suas práticas, fazendo o corpo a estes homens perversos. De acordo com Judas, os cristãos são desafiados a nunca se esquecerem da palavra de Deus, pois ela é o antídoto contra as heresias, como comentamos muito ali atrás, né? Como falamos de Pedro, como falamos de Judas, de Josué, né? De Deus falando, Salmo 119. Ele deve progredir na fé, edificando uns aos outros e a si mesmo por meio da oração e do amor. E por fim, os cristãos também devem tratar de modo afetuoso e com encorajamento aqueles que estão começando a duvidar da fé, a fim de fortalecê-los e recuperá-los. Quanto aos outros que estão se perdendo, deve buscá-lo com toda a prudência necessária. Aí está o verdadeiro exercício do amor cristão. Mesmo com aqueles que estão, né, frente a um desvio, né, ou frente a uma crença enganosa. A sua vida deve fazer a diferença onde quer que estiver. Afinal, você é um adolescente cristão. Avalie primeiramente o seu coração e veja se você está sendo atraído por ensinamento estranho à palavra de Deus. Fortaleça a sua fé através de conhecimento da palavra, da prática da oração e do jejum. Conte com o Espírito Santo neste processo. Numa época plural como a nossa, onde cada pessoa quer viver da maneira que deseja, somos convidados a um comprometimento com o Senhor Jesus Cristo, pois só Ele é poderoso para nos guardar, nos conduzir à glória eterna, já que na caminhada em direção à eternidade há muitas tentações e perigo. Então, seja fiel ao Senhor Jesus, jamais se dobre à proposta mundana tão presente nesta geração. Ser fiel a Deus é fundamental e também inegociável para a nossa salvação. Por isso que Paulo ele diz que ele está em pé, olhe para que não cai. Estamos aqui dentro, já caminhando para o final do terceiro ponto. O desafio do cristão é permanecer fiel. Concluindo, batalhar pela fé é um dever de todo cristão. Fazer isso com educação, respeito e amor ao próximo é o nosso maior desafio. Dedique-se a cada dia a ler e a obedecer a palavra de Deus. Aumente seu tempo de oração com Deus e busque a santificação. Esse é o caminho da fidelidade a Deus. Prossiga nele em todo o tempo, pois a garantia nos é dada pela própria palavra de Deus, que nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, observe aí, um direcionamento nesta palavra. Observe aí uma prioridade nesta palavra. Observe aí um deixar em relevo esta palavra. Eu vou dizer qual é. Nós acabamos de entender. Quando a palavra do Senhor diz:
Seguir a paz com todos. É um ponto. E a santificação. Agora vem a expressão. Sem a qual ninguém verá o Senhor. É a santificação. O atenuar aí, o deixar em ênfase, é a santificação. Ó, vamos citar novamente o versículo, terminando aqui. Seguir a paz com todos e a santificação. Tem a qual quem? Santificação. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, sem santificação, não adianta termos paz com todos. Podemos até ter paz com todos e negligenciarmos totalmente no que diz respeito à nossa santificação, a nos separarmos do pecado, o que envolve um perigo, porque ter paz com todos não quer dizer ser conivente com o erro de todos, mas buscar ter paz tendo os cuidados necessários para não tomar o caminho do engano, tomando erros. Lembremos das palavras do apóstolo Paulo. A má conversação corrompe o bom costume. Era justamente essa questão que estava levando aqueles irmãos do contexto em que para quem Judas endereçou a sua carta, que estava acontecendo. A má conservação e persuasão daqueles falsos professores e mentirosos é que estava levando já ao enfraquecimento da fé e da trajetória daqueles irmãos para defender, para labutar pela sua salvação. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe e até a próxima lição, que será a última aí do nosso trimestre, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar aqui agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que estávamos aqui conhecendo o conteúdo e pela liberdade, pela direção que o Senhor tem nos dado e a graça de fazermos algum comentário durante esse período. Nos ajuda sempre, Pai, no tocante à nossa salvação. Dai-nos, Senhor, o dom de discernimento de espírito, como também a compreensão da altura, da profundidade, da largura e do comprimento, Senhor, da tua palavra. E abre, Pai, os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas que elas têm a nos revelar. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Nos guarda dos maus obreiros, dos maus ensinadores, dos praticantes, Pai, da iniquidade, dos fraudadores da fé. Nos guarda, Senhor. É o que nós pedimos, e nos guarda, Senhor, e guarda os adolescentes, jovens. Salva aqueles que ainda não são salvos. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.